cenáculo é um lugar onde acontecem dois episódios extremamente importantes. O primeiro deles é que acredita-se que é onde ocorreu a última ceia. O Senhor Jesus pediu para que fosse preparado um espaço para que ele, na noite da Páscoa, pudesse reunir-se com os seus discípulos. E o espaço foi preparado. E aqui ele apresentou qual seria o fundamento da nova aliança. Quando nós, pelo menos aqueles que têm a tradição mensal de participarem da ceia do Senhor, lembram-se dos textos, tanto de Lucas, como quando Paulo orienta a igreja em Corinto, na primeira carta, no capítulo 11, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim. E depois, por semelhante modo, ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, nesse cenário, muito possivelmente, alguns fatores extremamente importantes. Primeiro, um tempo de comunhão íntima dos discípulos com Jesus, íntimo. Segundo lugar, onde o traidor é indicado. Jesus disse: aquele que põe a mão no prato comigo é o que vai me trair. Daqui Judas sai para vendê-lo, Jesus, por 30 moedas de prata. Aqui Jesus estabelece o fundamento da fé cristã. Várias alianças haviam sido estabelecidas antes: adâmica, noédica, abraâmica, davídica. São várias alianças, mas aqui Jesus estabelece: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, neste ambiente, possivelmente, nasce o princípio da nova aliança. Isso é um privilégio para nós, saber que nesse ambiente, Jesus disse: este é o cálice da nova aliança, a aliança que nos traz até aqui e a aliança que nos levará até a eternidade. Mas também este lugar é conhecido como possivelmente sendo o mesmo lugar aonde, depois de uma orientação de Jesus aos discípulos, ele já havia ressuscitado dentre os mortos, já havia aparecido a algumas pessoas, e ele dá uma orientação: não saiam de Jerusalém sem que do alto recebam o Espírito Santo. E o texto de Atos, capítulo 1 e capítulo 2, diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, em constante e perseverante oração. Quando no capítulo 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu o lugar aonde eles estavam. Eram cerca de 120 pessoas, então o lugar estava cheio. E o Espírito Santo veio e foi derramado sobre cada um deles, e apareceram sobre a cabeça deles, cada um via sobre o outro, línguas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E deste lugar, olha que fascínio esse lugar é extremamente importante, lugar da nova aliança, lugar do batismo com o Espírito Santo, a promessa do Pentecoste. Aqui o Consolador, o Espírito Santo, enche os corações pela primeira vez. Antigamente, a ação do Espírito ela era muito pontual para ações específicas, mas agora, neste lugar, o homem torna-se morada, templo do Espírito Santo. Mas também é deste lugar que sai um grupo de pessoas cheias do poder de Deus pelas ruas dessa cidade. E era uma época de festas em Jerusalém. As ruas estavam tomadas de pessoas. E eles começaram a sair falando das maravilhas de Deus. E eles falavam
e as pessoas de outros idiomas, de outras etnias, entendiam claramente o que eles estavam falando, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E depois desse acontecimento, a Bíblia diz que pela primeira vez, Pedro se levanta para pregar o Evangelho, já agora cheio do Espírito Santo, onde 3.000 pessoas são batizadas. Então, esse ambiente é um ambiente de empoderamento de Deus para a sua igreja. Aqui, a igreja é revestida de poder, para que ela possa cumprir o seu papel de anunciar salvação aos perdidos. Nós estamos voltando ao lugar de onde tudo começou, e um dia essa mesma mensagem que saiu daqui nos alcançou. O poder de Deus aqui, na vida destes 120 mais ou menos, cheio de autoridade, tomam as ruas e começam a sair, pregar o Evangelho. Vão a lugares como nós passamos na Turquia, vão até os confins da terra e chegam um dia lá no Brasil, a mesma mensagem que nasce aqui no poder do Espírito Santo. Então esse é um lugar fantástico, maravilhoso, porque deste lugar Jesus estabelece a nova aliança, e neste mesmo lugar Jesus cumpre a promessa de envio: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E no poder do Espírito Santo ele sai para fazer a diferença. Portanto, a gente poderia muito bem tirar alguns minutos, poucos, mas eu gostaria muito que você fizesse uma oração dizendo: Senhor, da mesma forma como o teu Espírito veio sobre aqueles que aqui estavam há 2000 anos atrás, vem sobre a minha vida, capacita-me a ser alguém que fala de Ti, que fala com a autoridade do Teu amor, que ministra do Teu Evangelho para as pessoas, para que através da minha vida pessoas sejam abençoadas, não por aquilo que eu tenho a oferecer, mas por aquilo que o Senhor tem a oferecer através de mim. Se você assim o fizer, pode ter certeza, você vai ser alguém que marca gerações, porque nós continuamos voltando mais de 2000 anos depois, neste mesmo lugar, no lugar onde o plano de redenção foi cumprido, o pão foi partido. Jesus disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, este é o meu sangue derramado em favor de vós. Neste ambiente, nessa atmosfera tão preciosa, o verdadeiro amor de Deus foi revelado, e que se cumpre não muito distante daqui, alguns dias depois, no alto de um monte chamado Calvário, aonde Jesus entrega a sua vida, morre na cruz, mas 3 dias depois deixa um túmulo vazio, e um túmulo vazio faz com que o coração das pessoas sejam cheios